Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E na verdade não são só as entrelinhas, né, Ricardo? Aqui nós temos produtos para todos os gostos. Nós temos aqui na ponta da linha, para quem quer estudar os temas de cada dia da lição da Escola Sabatina, para quem gosta de se aprofundar mais, aí sim nós temos as entrelinhas. E também para quem gosta de sempre alinhar as doutrinas bíblicas com o tema da lição, temos um quadro com o Marcos André alinhando as doutrinas. Então espero que vocês curtam. O vídeo é longo, mas tem várias partes e você pode acessar aqui através do recurso da capitulação. Então, que você consuma o produto que melhor lhe agrade. E aproveite. E se quiser, claro, consuma os 3 produtos aqui, pessoal. Então sejam bem-vindos, você que está chegando nesse vídeo. Espero que você curta, compartilhe, assista até o final. E que você, claro, aqueles que já são inscritos no canal, compartilhe com seus amigos, comentem aqui. Se você não é inscrito, se inscreva e também deixe seu comentário. Bom, hoje nas entrelinhas nós vamos trazer aqui a questão da ontologia divina, principalmente no que tange a questão da temporalidade, da atemporalidade e da metatemporalidade de Deus. Vai ter um discurso bem legal aqui preparado para vocês, o Ricardo preparou aqui, vai trazer para vocês, sobre essa questão de um Deus temporal, de um Deus atemporal, de um Deus metatemporal. E claro, como eu já disse, vamos ter aqui o quadro na ponta da linha e também alinhando as doutrinas com o Marcos André. Espero que vocês continuem conosco aí, mas por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, mas antes de nós apresentarmos aqui os produtos do canal, como nós falamos, nós temos o quadro aqui dos comentários, Novamente, se você não curte essa parte do vídeo, tem aqui um recurso para você pular para as outras sessões, no Alinhando a Doutrina, na ponta da linha e nas entrelinhas. Vamos lá ao comentário da Helena Saraiva, que ela diz assim: Amém, Pai, que ela assistiu todo o vídeo. A Evelyn Horton, nós perguntamos para ela onde que ela morava, ela assim: moro em São Paulo, sou boliviana, mas sinto-me brasileira. Obrigado, vocês são meus filhos postiços. Obrigado, Evelyn, pelo carinho. Só que ela mora em Sampa. E Sampa é onde? É São Paulo, mas ela falou Sampa. O Lúcio que já traduziu por conta dele. E ela agradece pelo interesse de tentar ajudá-la aí com os canais do YouTube. Um abraço. Mas depois manda o endereço no privado, claro, Evelyn, quem a gente estiver passando em São Paulo, nos convidando aí, para um bolinho. Tomar um chazinho. Um chazinho, um bolinho. Ei, povo folgado. Mas a adventista gosta de comer um pouquinho. Edilza Nascimento, curtindo e compartilhado, feliz semana a todos. Obrigado, Edilza. Toda semana ela está lá e ela está no grupo também, nos grupos, sempre comentando e compartilhando. A Ilza Viana fazendo a capitulação para nós, muito obrigado, Ilza. E também ativa nos grupos aqui do WhatsApp, para que o pessoal aproveite os materiais do Entre Linhas. E Maria Lúcia Machado diz: vou assistir mais vezes, quantas reflexões. Meninos, vocês são didáticos, maravilhosos, inteligentes, obrigado. Que maravilha ver a lição por esse prisma. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Maria Lúcia, exatamente, Quando você fala que é didático, a Paty também vai comentar aqui sobre a questão didática. Olha, Maria, eu acho que o Espírito Santo tem ajudado você a entender de uma forma mais natural. Porque os assuntos aqui, até às vezes a gente revisando, às vezes a gente sabe que tem 1000 maneiras de expor alguma coisa. Às vezes falha, Ricardo? Até o Ricardo às vezes em off fala: poxa, deveria ter falado assim. E daí a gente às vezes regrava, às vezes não regrava. Aceita elogios, a gente é didático mesmo. Então tá. Obrigado então, Maria Lúcia. A Andréia Souza diz: quem é entrelinariano, deixa eu ler direito isso aqui, assiste múltiplas vezes até o terceiro Marcos. Com certeza, André, eu mesmo tenho que assistir o vídeo, eu curto, depois para... Entrelinariano. Entrelinariano. Legal. E ela também comenta: queridos, maratonando vocês sempre, indicando sempre para os que buscam conhecer mais e mais. Vocês são abençoadores, obrigado. Parabéns, Alexandre, pelo momento casório, ele casou na última sexta-feira. Que Deus seja o Senhor sempre presente em teu lar. Amém, Andréia. Muito obrigado pelo carinho. Que legal. A gente agora Entrelinha Flix. Entrelinha Flix. Só maratonando. Maratonando. E realmente, pessoal, eu de vez em quando fico maratonando o canal só para ver a evolução, ver os temas e às vezes até rebuscando, às vezes tem que passar uma lição. Não vale nada, não.
Eu pego a lição de Daniel, a lição de Apocalipse, direto, as séries eu fico ouvindo. Daniel, Apocalipse, Gálatas, Romanos, essas são boas. Né? A Paty, postou aqui, comentou com a gente, corrigindo a questão, né, dos vícios linguísticos. Muito legal, Paty, muito obrigado. Né? A gente tem esses vícios, a gente não percebe, às vezes percebe e deixa passar. É porque a gente aqui está conversando, conversa de final de pôr do sol, né? O Márcio Campos diz assim, ele é da cidade de Palhoça, Santa Catarina. Um abraço, pessoal catarinense. E o Márcio ainda comenta aqui, gosto muito dos comentários da lição, continuem sempre com esse espírito e aumentando o conhecimento em Deus. Muito obrigado, Márcio. Que Deus continue realmente aí, né, nos motivando, nos dando essa força, né? Hoje já é uma quarta-feira, depois do culto, já estamos chegando aqui 11. Lá vai. Né? Mas estamos firmes. É muito gostoso porque quando a gente começa as entrelinhas, né, Deus nos revigora. O Alexandre tá lá na lua de mel dele. Terminando já. Foz, né? Foz, em Foz. Foz. O Alexandre tá em Foz, hein? Paty Santos, aí ela ainda comenta assim, ó, assistiria vocês o dia inteiro. Eita, Paty, querida. O conteúdo é apresentado de uma forma tão didática que não sinto o tempo passar. A sugestão do Alexandre de fazer um vídeo editado à parte, só com a ponta da linha, seria interessante para os fracos, como disse uma amiga do canal, que eu esqueci o nome dela. Entrelinha é para os fortes. É isso aí, pessoal. E a Leda Maria Rigoni, bom dia meninos, bom domingo, abençoada semana. Pessoal, nosso muito obrigado, esses são os comentários que nós temos até agora no vídeo, é uma quarta-feira, como a gente já falou, né? Com certeza alguns vão assistir até sábado para, né, estudar a lição depois no sábado de manhã. Nosso muito obrigado pelo comentário de vocês, por esse carinho, por isso a gente gosta muito dessa sessão, né? A gente meio conversa com vocês respondem, a gente pergunta e isso torna, né, esse ministério um pouco mais quente, né, do que uma tela aqui embaixo e uma lente aqui fria, né, Ricardo? Mas vamos lá então ao que interessa, pessoal. Bom, agora nós teremos o quadro Alinhando as Doutrinas. No quadro Alinhando as Doutrinas, o Marcos André vai apresentar então o tema da lição dessa semana, né, com uma doutrina bíblica, e ele está caprichando, né, ele está se aprofundando em alguns textos de certas doutrinas. Então, Marcos, agora é com você e já inicia com uma oração também. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus, eu aqui no Rio de Janeiro, o Lúcio e o Ricardo lá em Campo Mourão, e nós vamos começar, como temos feito, com uma oração, pedindo a orientação de Deus para que tudo que nós dissermos aqui seja para a honra e glória do nome do Senhor e que tudo seja para o nosso crescimento espiritual. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de mais uma vez estarmos aqui falando da Tua Palavra, Senhor. Nos usa como instrumentos Teus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente e nos enche do Teu Santo Espírito para que tudo que sair da nossa boca seja de acordo com a Tua vontade. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor visite cada lar para que essa mensagem seja recebida, filtrada e implantada no coração de cada um pelo Teu poder, pelo Espírito Santo. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos perdoe todas as falhas e os pecados em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua nos fortalecendo, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala de outras lições do Mestre dos Mestres. Então essa lição é meio que uma continuidade da lição da semana passada, que tratou de Jesus como Mestre dos Mestres, né? E na semana passada o autor abordou mais quem Jesus é, quem ele se tornou para nos salvar, qual era a missão de Jesus. Isso tudo nos deixa exemplos muito importantes. No entanto, essa semana ele está abordando como que Jesus cuidava das pessoas, como Jesus interagia com as pessoas e o nosso chamado para replicar esses métodos de Jesus. Então, basicamente, nós vamos aprender nessa semana sobre como Jesus cuidou da igreja, como Jesus manteve a sua igreja unida. E essa é uma das nossas doutrinas, a nossa doutrina número 14, que fala da unidade do corpo de Cristo. A lição dessa semana trata sobre um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o prólogo do livro de João, né? Quando começa ali falando que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todos os evangelhos eles foram escritos com objetivos, né? Eles foram escritos para um objetivo específico. Por exemplo, o evangelho de Mateus ele narra Jesus Cristo como Cristo. Então, os milagres, os acontecimentos do livro de Mateus,
eles todos remetem a alguma profecia do Antigo Testamento em relação ao Messias, em relação ao Cristo. Então, sempre que ele fala de algum milagre, de alguma interação de Jesus, ele destaca: isso aconteceu para se cumprir aquilo que havia sido dito pelo profeta Isaías, por outro profeta. Então, o objetivo é chamar a atenção para Jesus Cristo como Cristo. Nós encontramos no Evangelho de Marcos Jesus Cristo sendo tratado como um operário, como um servo, como alguém que veio para servir, como alguém que veio para cuidar das pessoas, né? Nós vemos o tempo todo Jesus Cristo curando um, ensinando o outro, e isso acontece de uma maneira muito rápida no livro de Marcos, né? Nós encontramos no livro de Lucas Jesus sendo destacado como uma pessoa, como um ser humano. Então Jesus Cristo ele sente fome, ele se cansa, ele tem um carinho especial pelas pessoas porque ele é um ser humano, e é assim que Lucas retrata. O Evangelho de João, ele já retrata Jesus Cristo como Deus. Ele o tempo todo destaca a pré-existência de Jesus e destaca que Jesus Cristo ele veio para encarnar, mas que ele não é somente um homem encarnado, que ele é o próprio Deus. E por que João ele escreve dessa forma? Quando nós entendemos o contexto e os eventos históricos nos quais João estava envolvido quando ele escreveu o seu evangelho, nós temos uma facilidade maior de entender sobre o que ele estava falando. Quais são esses eventos, quais são esses problemas que João estava identificando? Primeiro, havia uma forte perseguição que desestimulava qualquer pessoa a ser um cristão. O próprio João, quando escreveu o seu evangelho, ele havia sido preso na ilha de Patmos e estava exilado por causa de Cristo. Então isso certamente desestimulava qualquer pessoa a continuar seguindo a Cristo. Outro problema que estava acontecendo, dentro da igreja havia se introduzido o pensamento gnóstico. O que os gnósticos falavam? Falavam que Jesus era uma pessoa e Cristo era um Espírito de Deus que havia entrado nele no momento do batismo. Então Jesus era um homem comum, mas que na hora do batismo o Espírito do Cristo entrou nele, e aí a partir de então ele passou a ser Jesus Cristo. E no momento da morte de Jesus, o Cristo sai, e é por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então João rechaça esse pensamento, esse ensinamento, e inclusive na sua carta, em 1 João no capítulo 4, verso 1, ele diz que todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, fora disso não é de Deus, é o espírito do anticristo. Nos primeiros versos do seu evangelho também, João fala muito fortemente da encarnação de Jesus. João fala sobre que Jesus Cristo é pré-existente, mas que encarnou no momento do seu nascimento. Ele se tornou carne no momento do seu nascimento. Então João ele tenta, através do seu livro, derrubar essas falsas teorias que haviam sido introduzidas na igreja. Um outro problema que acontece foi um erro de interpretação naquilo que Jesus Cristo falou. E isso causou um falso boato dentro da igreja. Esse boato que havia se espalhado na igreja poderia causar um grande problema, e você já vai entender por quê. João narra isso no capítulo 21 do seu evangelho. Qual é o contexto que ele narra isso? Jesus estava tendo aquela conversa restauradora com Pedro. Pedro, tu me amas? Ele responde que sim, e assim por diante. E aí então nós encontramos ali Jesus Cristo falando uma coisa muito interessante para Pedro. Olha só o verso 18. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então aqui, o que Jesus está falando com Pedro? Pedro, você vai ser crucificado. Esse estender a mão era uma maneira de falar que a pessoa tinha sido crucificada. Era quando as pessoas estendiam a mão para que ela fosse presa à cruz. E aqui o próprio João diz porque ele estava falando a respeito do tipo de morte que Pedro iria glorificar Jesus. E Pedro foi crucificado, como nós sabemos, segundo a tradição.
Aí o verso 20 diz assim: então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, no caso João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntara ao Senhor: quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então Pedro perguntou assim: eu vou morrer crucificado, mas e esse aí? Falando de João. Aí Jesus respondeu para ele: se eu quero que ele fique vivo até quando eu voltar, o que te importa isso? Você precisa só me seguir. João capítulo 21, verso 23 diz assim: então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Então aqui João está narrando que diante da fala de Jesus, começou a se tornar conhecido entre os irmãos que que João não morreria antes da vinda de Jesus. Então João, depois de ter as visões do Apocalipse, já com quase 100 anos, ele tinha 90 e poucos anos quando teve essas visões, então ele percebeu que certamente ele morreria, e ele era o último dos discípulos vivos. Então nenhuma das pessoas que estavam ficando tinham tido contato direto com Jesus. João era o último que havia tido esse contato, e esses crentes de segunda geração, eles poderiam se perder na fé. E João, ele escreve o seu evangelho com o objetivo de fortalecê-los. Olha só o que ele diz no capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, ou seja, milagres, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, qual o objetivo do Evangelho de João? Ele separou alguns sinais, alguns milagres, ele chama aqui de sinais, para que aqueles crentes que não conheceram Jesus pudessem continuar firmes, pudessem continuar crendo no nome de Jesus. Olha só que interessante, a maioria dos evangelhos, Jesus Cristo está presente e toca as pessoas, ou as pessoas tocam nele, como o caso da mulher com fluxo de sangue, e esses milagres então acontecem diretamente com a presença de Jesus. No entanto, João, ele separa 7 milagres, dos quais 5 Jesus Cristo não interagiu diretamente, ou não estava presente na hora do milagre. Olha só, nas bodas de Caná, ele simplesmente dá ordem, então a sua palavra é o suficiente para que a água se transformasse em vinho. Ele deu ordem, as pessoas encheram os tachos e a água se transformou em vinho. Depois ele tem a narrativa da cura de um filho do oficial. Jesus Cristo simplesmente dá ordem e o menino é curado. Depois nós temos o paralítico no tanque de Betesda. Jesus Cristo simplesmente ordena sem tocar nele e ele se levanta e é curado. Depois nós temos a cura de um cego. Tá certo que Jesus ali interagiu, ele fez barro, colocou no olho, mas ele falou assim: vai, lava lá no tanque e você vai ser curado. E ele saiu para ser curado, e foi curado sem a presença física de Jesus. E depois a ressurreição de Lázaro, ele simplesmente ordena e Lázaro sai do túmulo sem o toque de Jesus, sem a interação direta de Jesus. Então João estava querendo dizer que a palavra de Jesus, ou a palavra de Deus, ela era tão poderosa quanto a sua presença física. E ele narra, inclusive, antes dessa passagem que nós acabamos de ler, ele narra um evento em que Jesus profere uma bênção especial para aqueles que não presenciaram, não viram Jesus pessoalmente. Que no verso 24 do capítulo 20 ele diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se não vir suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo, e não puser a mão no seu dedo, de modo nenhum
acreditarei. Então Tomé, ele dependeu de quê? Do toque, dependeu de ver. Aí Jesus Cristo então se apresenta para Tomé, permite que ele toque Jesus, e no verso 29 ele diz assim: disse Jesus, porque me viste, credes? Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Então quem são esses que não viram e creram? São aqueles que foram chamados por Cristo através do testemunho dos apóstolos. Esses, eles não tiveram com Jesus pessoalmente, não tiveram a oportunidade de, como João, deitar a sua cabeça no peito do seu mestre e ouvir o coração do seu Salvador batendo. E essas pessoas, elas recebem agora então de Cristo uma bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que não viu e creu, mas pela fé recebeu. E o que o apóstolo João está dizendo é que a palavra escrita, a palavra narrada pelas Escrituras, ela tem o mesmo poder da palavra encarnada. Ela tem poder para nos unir como igreja e para nos manter firmes no Evangelho. Nós podemos nos incluir nesses que não viram e creram, que aceitaram Jesus Cristo somente pela fé. Essa bem-aventurança se aplica também a nós. E nós podemos aprender com o exemplo de João, que quando identificou problemas na igreja, ele trabalhou pela união da igreja, ele trabalhou para que a igreja continuasse firme na jornada, para que a igreja continuasse o seu trabalho, para que a igreja continuasse com os olhos fixos em Jesus através da Bíblia. A palavra de Deus é a presença de Jesus no nosso meio. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes até que Jesus Cristo volte, se não na nossa geração, que possamos transmitir essa esperança para outros. Eu termino aqui a minha participação e agora você volta com o Ricardo e com o Lúcio lá em Campo Mourão e eu volto no final para orarmos juntos. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado, por alinhar a doutrina ao tema da lição. Bom, pessoal, vamos seguir agora nos quadros Na Ponta da Linha, onde nós vamos apresentar aqui a síntese das ideias principais de cada dia da semana. Vamos começar então com o sábado, que tem como tema geral da semana outras lições do Mestre dos Mestres. Na Ponta da Linha, Ricardo. Bom, o primeiro parágrafo aqui, o autor da lição vai estabelecer um paralelo entre algo que é consequência do pecado, que é encontrado lá no Bereshit, que é encontrado no Gênesis, logo após o lapso, logo após a transição, o primeiro pecado, que ele fala que é a vergonha. E ele vai dizer, obviamente, vai falar de Adão e Eva, que eles cometeram hatat, que eles cometeram o pecado, desobediência, e eles se viram nus e sentiram vergonha. Ele faz um paralelo de quem é que nunca teve vergonha em razão do pecado. Aqui a gente pode trabalhar com aquela sugestão que eu dei no vídeo passado sobre arquétipos, que alguém poderia desenvolver um trabalho com um jogo de linguagem bíblico e utilizar aquele pensamento junguiano que a gente falou lá da semana passada. Mas vamos lá, vamos continuar. Aí ele vai dar outros tantos exemplos também de vergonha, razão do pecado. Daí ele vai falar sobre Jacó. Jacó enganou o seu irmão. Nós vamos falar, vai ter um dia da semana só sobre isso. Ele vai falar também sobre a mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Ele vai falar também sobre Davi, no caso do pecado com relação a Batseba, esposa de Urias, o Eteu. Isso. Depois de passar pelos seus exemplos, ele vai chegar na solução, que no caso é Cristo. Ele vai desenvolver um raciocínio que o problema geral da humanidade, obviamente, é a natureza pecaminosa. A morte de Cristo seria uma solução universal para esse problema do pecado, da natureza pecaminosa da humanidade. Nós vamos estudar mais a fundo isso depois nos dias da semana. E ele vai falar que a educação cristã ele apresenta a educação cristã de você se guiar pelos ensinamentos do Mestre dos Mestres como sendo uma solução abstrata. Ele coloca como uma situação abstrata para esse problema, que obviamente é um problema individual e concreto. Por que eu desenvolvo esse raciocínio entre geral e abstrato, individual e concreto? Porque a Bíblia, obviamente, o que você vai estudar do Cristo
é que você vai estudar aquilo que você, no seu momento, você tem mais necessidade. Então você vai buscar aquele pedacinho que você tem mais necessidade. Mas o importante é o seguinte, e isso vai ser importante para você se lembrar até lá na entrelinha, lá no final. A Bíblia se presta a apresentar soluções salvíficas. A Bíblia se presta a apresentar o Messias, o Salvador. Ela se presta àquilo que é emergencial na nossa vida. O que? Nós precisamos vencer o pecado e vencer a condenação do pecado. Então, toda a intencionalidade do texto bíblico é descrever a solucionática para a problemática do pecado. Quando quem vai ficar na ponta da linha, não vai saber por que isso tem a ver com a minha entrelinha. Lá na entrelinha. Quem ficar até o final vai saber. Avançando agora para domingo, em vez de se esconder na ponta da linha, Ricardo. Bom, o autor da lição vai continuar trabalhando com o texto do Bereshit, vai continuar trabalhando com o texto do Gênesis. Ele, primeiramente, vai falar que histórias típicas retratam o fruto proibido como maçã, mas que o texto nos dá base. Ele não dá base. E a expressão hebraica, não está aqui na lição, mas eu falo para vocês, é peri. E peri significa fruto, produto, resultado, consequência, ganho ou proveito. Tem outros elementos aqui nesse texto que ele trabalha, que eu vou trazer algumas coisas do hebraico aqui para vocês também. A expressão Ve-ha-nahash significa cobra, mas também significa adivinhar, presságio ou magia. Provavelmente esse significado de Nahash, de presságio ou magia, seja muito em função do contexto com o qual a cobra do Éden é apresentada, pelo ato dela de falar, né? Falar, como se fosse uma possessão, como se fosse mágica. Isso, e não só isso, como se fosse ela estivesse trazendo um presságio. No caso aqui a gente sabe que é um presságio de mau agouro, o Yetzer Hará, né? A natureza pecaminosa, né? Então vamos lá, continuando. E o autor da lição vai trabalhar o seguinte, que o comer daquela árvore proibida representava colocar a Deus de lado. Outra expressão hebraica interessante aqui da árvore é o seguinte, gente. Et significa árvore ou madeiro. Então, também pode ser pertinente para fazer um paralelo entre aonde Adão e Eva pecaram, Cristo vem prover a salvação. Mas veja bem, então tinha um et no Éden, uma árvore. E tinha um et no Calvário, madeira. Legal. Só que com as mesmas letras, você escreve o aconselhar ou assessorar. Então, Adão e Eva escutaram o conselho da adivinhadora, da serpente, e deixaram de lado o conselho de Elohim. Continuando, aí vem a questão da pergunta. Eles se sentiram vergonha. Lembra que a toada da lição da semana é a questão da vergonha. Isso. Eles sentiram vergonha porque eles se viram nus, porque a sua veste luminosa, de brilho, luminosa, de glória, de luz, ela desapareceu em função de Hatat, a sua veste de or e luz em hebraico, e eles se viram nus e sentiram a vergonha. E vem a pergunta: onde estás? E o autor da lição, ele indaga: por que essa pergunta? E muitos podem, mas espera lá, Deus não é onisciente? Não saberia onde eles já estavam? Então né? Tem algumas respostas possíveis. A mais simples de todas é que era uma pergunta retórica.
Esta é a resposta mais fácil, mais simples. Existe uma outra resposta, que inclusive tem um vídeo do Rodrigo Silva que traz essa resposta, aonde ele fala que, de acordo inclusive com a doutrina bíblica, quem estava ali primeiramente era Cristo pré-encarnado. O autor da lição mais para frente vai corroborar com isso. E que o Cristo pré-encarnado, o mesmo Cristo, o Cristo que se esvazia da sua onipresença e se faz presente em um lugar no Éden, poderia também se esvaziar de sua onisciência, vamos dizer assim, não que ele não tenha, ele deixa ela em stand-by, ele só não utiliza para se relacionar com o ser humano. Então, de certa forma, ele poderia saber se ele quisesse. Se ele se usasse. Mas como ele interage com o ser humano, ele desliga, vamos dizer assim, isso e interage de igual para igual. É um pensamento mais sofisticado, uma resposta mais sofisticada para essa pergunta e, obviamente, que todo pensamento mais sofisticado tem críticas para todos os lados. Bom, por fim, o autor da lição vai falar sobre que o plano de salvação, e novamente, isso é importante para vocês gravarem para mim entrelinha no final, a intencionalidade do texto bíblico é demonstrar o caráter de Cristo e o amor de Cristo e a misericórdia de Cristo para nos salvar. E o autor da lição fala assim, que o plano da salvação é uma reação de Deus à ação que Adão e Eva tiveram. É isso. Legal. Avançando agora para segunda-feira, pessoal, onde nós temos como tema o tema fuga, na ponta da linha de segunda-feira. A história que o autor da lição vai trabalhar, gente, é a história de Jacó. Yaakov, ele é um nome que vem da raiz de calcanhar. Lembra que o calcanhar é torto? Então também é uma expressão que serviu para trabalhar a questão de torto. Não que o nome dele signifique torto. Não é isso. É porque como ele nasceu depois de Esaú, os pais colocaram aquele nome, um nome que tem uma raiz parecida com o calcanhar, que é torto. Mas também ela faz um jogo de linguagem, e o próprio Esaú utiliza o jogo de linguagem com Akev, que significa enganar. Yaakov, ele faz um jogo de linguagem, são as mesmas letrinhas. A palavra vem da mesma raiz, calcanhar, que é torto. E novamente, a toada da outra lição é a questão da vergonha. Ele fugiu de medo, porque Esaú era forte, Esaú tinha um ânimo caçador, né? Ele era caçador. Peludo. E Jacó fugiu também da vergonha do pai, provavelmente. A gente não tem esses elementos, são elementos especulativos que a gente está trazendo, é possível que seja isso. E ele tem um momento que ele volta, que ele tem que voltar, e daí no caminho ele usa uma pedra como travesseiro e tem um sonho. O autor da lição vai trazer aqui a Ellen White, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela escada que onde anjos subiam e desciam seria o próprio Cristo, seria uma alegoria do próprio Cristo que faz o vínculo entre o céu e entre a terra. E o autor da lição ainda enfatiza que a narrativa, depois quando ele acorda, depois ele acorda, tem mais outros eventos, e ele vai encontrar, a princípio ele vai achar que é um bandido, alguma coisa, mas depois ele percebe que é o próprio Senhor, e ele luta, e ele se prende, e não te solto enquanto não me abençoares. E ele recebe a bênção, uma bênção similar àquela que o pai daria a ele. Jacó deveria ficar com a primogenitura, gente. A primogenitura naquela época seria equivalente a um sacerdócio. Só que ele, de certa forma, tentou fazer cumprir os desígnios de Deus de uma maneira torta e não de uma maneira reta. Mas quando ele se agarra com aquele ser, não te solta enquanto não abençoares, aí ele muda o nome e vira
Israel. E achar é retidão, era Deus. Então, retidão com Deus. Então, o torto se torna reto. Legal. Agora, continuando. Ainda o autor da lição fala o quê? Que as promessas, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, são promessas que são familiares. Familiares à sua linhagem. São promessas que já tinham sido feitas aos seus antepassados. Bom, basicamente a lição é isso. A parte de Ellen White eu já falei que... Já. Então vamos lá, vamos para... Avançando agora então para terça-feira, onde tem como título o Rabi Jesus, na ponta da linha. Rabi. Primeiro, Rabi significa rabino ou então mestre, né, gente? O primeiro parágrafo, o autor da lição vai tentar destacar a questão da natureza divina de Jesus e vai trazer, obviamente, as passagens bíblicas de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Eu já vou trazer aqui também um ponto que vocês vão ter que guardar lá para minha entrelinha. Quando a gente utiliza o método Pardês, gente, não tem como você não utilizar o método Pardês, mesmo que você não saiba que o método Pardês existe. Por quê? Pardês, P de Peshat, leitura do texto bíblico literal. Aí você vai chegar lá numa Haggadah, você vai lá, chega lá no Velho Testamento, você vê árvores andando procurando uma outra árvore para ser rei. É óbvio que não tem árvore, não é Senhor dos Anéis, não vai ter árvore de verdade, não é Groot, não é Guardiões das Galáxias, né, gente? É óbvio que aquilo é alegoria, é evidente que aquilo é alegórico. Então, na dimensão... Então, não dá para você utilizar Peshat, você vai precisar de Heremês, vai utilizar alegorias. Quando Cristo fala que é o pão da vida, você não vai achar mesmo que as moléculas de Cristo são feitas de trigo e de glúten. Então, gente, é alegórico. Então, você partiu do Peshat por Heremês. O que tem a ver com o João? Tudo a ver com o João. Porque quando nós chegamos no Drash é onde a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça. Eu falo de referências cruzadas, né? Pode ser referência cruzada. Então, por exemplo, João aqui, gente, nos dá um exemplo de você fazer uma parachote. Você pega Gênesis 1, no princípio era o verbo se fez carne, o verbo Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Ahar, e o verbo, que no princípio o verbo se fez carne, daí vai Omer Elohim, Yehi Or, Vahi, e disse Deus haja luz e houve luz. O Omer é a palavra. Nós temos o Bereshit lá que é no princípio. No princípio era o verbo. Então ele pegou duas passagens. Então João teria pego dois termos que estariam lá no Gênesis para desenvolver um raciocínio. Então a gente lê Gênesis 1 junto com João, porque João dá a interpretação de Gênesis 1. Isso é drash. Dá um drash aí. Isso aqui é drash. Mas eu posso também. Mas isso é uma drash de Bíblia. Quando a gente falou do sermão oculto de Yoshua, quando na questão do Deus meu, por que me desamparaste? Que ele estava fazendo uma citação a um salmo. Para você entender o que ele estava falando, você tem que entender todo o contexto. Você tem que entender o que está antes daquela citação dele e o que está depois. Para você entender que aquilo não era propriamente uma reclamação, que era uma oração de louvor a Deus. Porque tem não era lamentação, né? Isso que nós fizemos é drash, porque ele cita. Todo está escrito. Toda vez que ele fala está escrito nas citações, drash. Ligação de texto com o próprio texto. Ligação de texto com o próprio texto, mas porque o texto permite. Isso poderíamos dizer que seria uma interpretação, aquilo que às vezes nós utilizamos na legislação, nós falamos interpretação analógica, quando a lei permite que você faça a interpretação analógica. Quando você usa analogia é para preencher lacuna, para preencher espaço vazio. Interpretação analógica não, porque a lei diz para você utilizar analogia, a interpretação analógica. Perceberam a diferença? Agora, quando eu pego uma passagem bíblica e associo ela com um raciocínio lógico, isso aqui é bíblico, isso aqui é meu. O raciocínio lógico é meu. Isso aqui é inspiração divina, isso aqui pode ser e pode não ser. Pode ser qualquer coisa. Pode ser até, Deus pode até ter me inspirado para fazer isso, mas também pode não ser. Quando eu associo o texto bíblico a pensamento filosófico, isso é drash. Mas isso aqui é bíblico. É um drash. Isso aqui não.
interno com externo. Né? Entende? Então vamos lá. Beleza, guarde isso para mim entre linhas. Já está explicado, já deu adiantado. Agora, continuando na terça-feira. Ele vai falar aí aquilo que a gente já adiantou. Que o mesmo Deus que falou com Adão e Eva onde estás, é este verbo Isso. que se fez carne, que habitou entre nós. Então esse verbo que se fez presente ali no Éden e disse onde estava, é o próprio Messias pré-encarnado. Vamos lá. Aí o autor da lição vai falar que João Batista, que a visão de João Batista dos líderes religiosos judaicos é que ele era uma pessoa diferente, que ele era uma pessoa especial. E João Batista falava que era indigno de desatar as correias da sandália de Jesus. Então isso já poderia assustar esses líderes. No dia seguinte, Jesus já se declarou como sendo Filho de Deus e como sendo Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, gente. Eles tinham a tradição, o hábito de levar um cordeirinho no Mishkan Kodesh, no tabernáculo, matar o cordeirinho, como se fosse um símbolo de que o pecado dele estaria sendo transmitido ao cordeiro. E agora vem esse Jesus e fala: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele fala em substituição de corban, substituição de corban lá, sacrifício, cessa serviço do templo. Imagina o saduceu pensando: e agora, o que eu vou fazer? Porque era ele que cuidava desempregado. Era ele que cuidava do templo, do corban. E alguns seguidores de João Batista, eles decidiram seguir a Jesus. E o autor da lição destaca que eles o chamavam de Rabi, que eles o chamavam de mestre. E aí o autor da lição vai citar Ellen White e dizer que muito em função disso, dessas passagens bíblicas, é que Ellen White chamava Jesus de mestre dos mestres. Legal, avançando agora então para a quarta-feira, que tem como tema a mulher que retrucou. Na ponta da linha, é bem curto essa. Mulher que nem tanto. Nem tanto. Vamos lá. Jesus como mestre dos mestres, aí no primeiro parágrafo vai dizer que o caráter de Deus resplandece por meio dos ensinos de Jesus. Sim. E por meio de sua vida. Agora tem uma história que ela é meio diferente. Pera lá. Cristo com misericórdia dos homens, tem misericórdia de todo mundo. Aí vem uma história, parece que Cristo foi mal educado. Chega numa gentia, não. Meio grosso, né? Não, ele chega numa gentia e fala, não, de água da vida. No caso, aquela do poço. Ah, do poço. Né? Agora aqui foi um pouquinho diferente. Pera lá, chamou ela de cachorra. Não é bem assim. Então, trouxe algumas explicações que estão na linha da lição, que vamos entender primeiro o contexto. Jesus estava perto de Tiro e Sidom. É mais ou menos isso que o autor da lição fala. Ele atravessava lugares que tinham estrangeiros, uma tensão étnica muito grande. Os judeus, daí o autor da lição vai falar aqui que os fazendeiros judeus não gostavam dos habitantes das cidades gregas e a recíproca era verdadeira. Não muito tempo antes, o Herodes, que era um governador de fantoche, do território lá natal de Jesus, teria executado João Batista, então que seria, vamos dizer assim, um anunciador de Jesus. Então, alguém querido, né, por ele. Não só isso, mas ele abriu caminho para o ensino de Jesus. Então mataram o arauto, que abriu caminho para o próprio Yeshua. Então aquilo já trazia mais um pouco de tensão. O autor da lição traz esse contexto. Agora tinha um detalhe, gente. A cultura da época era comum os judeus, em razão do ódio, chamar os gentios de cães. Mas gravem isso. Cão selvagem é o que vive de comer carniça, comer resto. É outra expressão. Aí a gente tem aqui Linsky, é um autor, ele fala que a expressão grega utilizada aqui seria kunarion, que não significa cão selvagem. Não é a mesma expressão utilizada para ofensa. Significa o cão de estimação. Mas tem outros detalhes que não estão na linha da lição que eu trouxe para vocês aqui, que é o seguinte. Esta mulher, esse autor aqui, ele fala o seguinte, que essa mulher, ela começou a vir atrás de Jesus estava saindo da cidade, porque a sua filha estava endemoniada e ela queria cura para sua filha. E ela começou a vir atrás de Jesus, chamando Jesus de filho de Davi. E aí o Warren, ele fala
que isso seria uma tentativa de se passar por judia para conseguir a bênção. Isso é um autor, tá, gente? Warren Earship. E ele, nesse momento, Jesus ele fica calado. Quando ela tenta dentro dessa linha de pensamento, ela estaria tentando se passar por judia. Continuando, aí os discípulos se incomodam e vão lá. Olha, é o seguinte, fala lá para ela ir embora. Vamos falar para ela ir embora. E aí Jesus fala o seguinte, que foi enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. E nesse momento ela o adora e fica de joelho. Então vocês percebem que a interpretação casa, ele falando isso. E daí nesta mesma linha de interpretação ele fala o seguinte, que a mulher aceitou que primeiro Jesus teria que cumprir uma missão para as ovelhas perdidas de Israel e derrubar o muro que separava judeus e gentios. Mas a resposta da mulher, daí muitos desenvolvem o raciocínio que seria uma maneira dele provar a fé da mulher. E a mulher responde o seguinte, que os cães, os animais de estimação, se alimentam das migalhas dos seus donos. Ela coloca Yeshua, coloca Jesus como sendo Adonai, como sendo seu Senhor, como sendo seu proprietário. E aí ele fala, sua fé é muito grande, e atende ao pedido da mulher. Então, a história da mulher é isso, quarta-feira. Legal, realmente foi bastante preenchida, bastante concisa. Avançando agora para quinta-feira, um aluno que entende, na ponta da linha, Ricardo. Bom, outra lição, ele vai criar um jogo de linguagem, onde ele coloca em paralelo 4 coisas. Ele vai colocar em paralelo, primeiro, círculo interno, onde estariam os discípulos, os seguidores de Jesus, e círculo externo. E daí ele vai dizer o seguinte, que no círculo externo, ele vai desenvolver todo um raciocínio de que nesse círculo externo, já havia um alvoroço com João Batista, mas que todo esse alvoroço com João Batista acabou, João Batista morreu, mas ele se voltou para Jesus. E que nesse círculo externo, Jesus já teria percebido que esse círculo, que eles fariam de tudo para que Jesus não cumprisse a sua missão para com o povo, vamos dizer assim. Por quê? Agora vamos para o círculo interno. Porque no círculo interno era composto geralmente de pessoas humildes, simples e pobres, em sua maioria. Tinham um publicano que de certa forma seria miserável espiritualmente, poderiam ter alguns fariseus simpatizantes, mas em sua maioria eram pobres e miseráveis, pessoas que precisavam de misericórdia, que entendiam que precisavam de Cristo, precisavam de um Salvador. Eram os seguidores. E os poderosos, que se viam como poderosos, que se viam como não têm necessidade dessa graça, dessa glória, iam fazer de tudo para atrapalhar a sua missão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí o próprio Jesus também teria visto que os discípulos, dentro do seu ciclo interno de amizades, eles também tinham um tipo de cegueira. Que aí vamos para o outro paralelo. Ele fala de uma cegueira espiritual e uma cegueira literal. Ele vai comparar também essas pessoas, os discípulos, naquele momento, a cegos espiritualmente. Jesus estava ensinando, introduzindo a educação cristã, todo o ensinamento salvífico, cristológico, mas os olhos deles ainda não estavam abertos, eles ainda não tinham cegueira espiritual. O autor da lição vai comparar justamente com a cura de Bartimeu, que desejava ver cachos no cabelo de um bebê, a cor do trigo na colheita. Veja que é coisas extremamente simples, coisas materiais extremamente simples. E ele usa a expressão, agora um outro jogo de linguagem, visão espiritual e visão física. A visão física é aquela que o cego Bartimeu
necessitava. A visão espiritual é aquela que os discípulos e os apóstolos necessitavam, de certa forma também queriam, eles também almejavam. Esse é o jogo de linguagem. Não necessariamente que no círculo externo eles também não fossem cegos, sob o ponto de vista espiritual, eles também eram. Legal, pessoal. Este foi então o quadro na ponta da linha, né? Agora nós vamos então para o quadro Entre Linhas. E como foi falado na introdução do vídeo, aqui nós vamos trazer agora uma discussão, uma fala sobre a ontologia divina, no que tange a questão da temporalidade, da atemporalidade e da metatemporalidade de Deus. Então fiquem ligados, com certeza vocês vão gostar, né? E de uma maneira didática, né, Ricardo? Vamos tentar expor então esse material para vocês. Lembrando assim, se vocês gostarem, se realmente tocar no coração de vocês, não esqueça de compartilhar, de divulgar aí para os seus amigos, para que cada vez mais pessoas sintam esse prazer, essa alegria de estudar a lição da Escola Sabatina, estudar a Bíblia, aprender muitas coisas na linha e nas entrelinhas. Então agora é com você, Ricardo. Eu vou deixar, gente, isso já vai lá dar o zoom, vou entrar mais aqui pro centro para não ter propriamente que me deixar ali no canto. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, gente, eu vou, na primeira parte da exposição, eu vou trazer para vocês o que cada linha de pensamento divulga. E depois eu vou estabelecer, de certa forma, a minha linha de pensamento no final, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, um Deus atemporal. As pessoas que veem Deus como sendo um Deus atemporal, elas são denominadas essa linha de pensamento, ela é denominada atemporalismo ou eternismo. Ela entende que Deus transcende o tempo, que Deus existiria fora do espaço e do tempo, que Deus teria criado o espaço-tempo. Existem filósofos como Platão e Plótido que têm esse tipo de pensamento. Existem cristãos como Agostinho, Boécio, Anselmo, Tomás de Aquino. E na modernidade nós temos Paul Hahn e Norman Geisler. Agora vamos à explicação, gente. A explicação é o seguinte. Esta visão, ela vai tratar o tempo de que maneira? Acontecimentos dentro de passado, presente e futuro. Isso é sempre importante. Tempo em que sentido? Então, para os eternistas, o tempo seriam acontecimentos numa sucessão de atos, onde nós chamamos passado, presente e futuro. Aí Feinberg abre aspas. Deus está pensando em tudo. Nunca há variação no que ele pensa. Geisler, abre aspas. O que ele pensa, ele tem pensado eternamente. Vocês percebem, gente, que eles estão trabalhando ontologia divina. Eles estão dizendo do ser divino, do pensamento divino, ontologia cognitiva do divino. A percepção divina, eles afirmam que na percepção divina não há passado e não há futuro. Tudo é um eterno agora. As ações divinas ocorrem em sequência, mas a sua percepção é única. Esta é a ontologia cognitiva do divino segundo os eternistas. Para eles, o tempo seria criação divina. A gente tem, vamos lá, Geisler de novo.
O tempo começou com o universo do espaço-tempo. Agora, os eternistas não apenas explicam, eles também dizem que existe fundamentação bíblica para esta afirmação deles. Vamos a elas. Geisler e Haus. Eles afirmam que o eternismo é claramente ensinado na Bíblia. Esta é a afirmação eternista. Como eles usam esse termo? Claramente. Facilmente. Vamos lá. Eles citam Gênesis 1. No princípio criou Deus. Então eles falam, bom, se no princípio criou Deus, Deus está além do tempo ou fora do espaço-tempo. João 17:5. A glória do Pai antes que o mundo existisse. Efésios 1:4. Eleição antes da fundação do mundo. Isaías 57:15. Que Deus habita na eternidade. Segundo Tito 1:2. Fala da promessa de vida eterna antes do começo dos tempos, dos séculos ou dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Salvou antes dos tempos, dos séculos ou eternos, depende da tradução. Judas 25. Antes de todas as épocas. Hebreus 1:2. Fez o mundo. Agora, literalmente, seria emoldurou as épocas. Êxodo 3:14. Eu sou. O que serei? Eu sou. Ou eu serei. A tradução que eles usam é eu sou. Agora, os eternistas ainda falam o seguinte, que existem os atributos de Deus. E um desses atributos seria a simplicidade. Deus não pode ser dividido em partes. Deus temporal pode ser dividido em partes. Existiria um Deus para o passado, um Deus para o presente e um Deus para o futuro. Aí continua, imutabilidade. Um Deus temporal, segundo eles, muda com o passar do tempo. E a perfeição. Esse daqui era um autor chamado Anselmo que falava o seguinte, que o Deus atemporal é maior do que o Deus temporal. Logo, o Deus atemporal é o Deus verdadeiro e o temporal não é. Esse é o raciocínio de Anselmo. Bom, então vamos às críticas que existem ao eternismo. Primeiro, a gente tem Nicholas Wolstenhoff, abre aspas, que as passagens não fornecem tal apoio. Ele fala que todas aquelas passagens elas não dizem aquilo que eles dizem que dizem. Paul Hellman fala o seguinte, que é algo indeterminado, que tudo aquilo pode ser lido de uma outra forma. A segunda crítica fala o seguinte, que a simplicidade, a Ephraim fala o seguinte, simplicidade não exclui a complexidade divina, que ele pode ser simples e complexo ao mesmo tempo. Feinberg, ele fala que a simplicidade não é um atributo do divino. Agora, seguindo, o outro ponto da crítica, Morris vai falar que imutabilidade, que mudanças necessariamente não precisam ser para melhor ou para pior, e que essas mudanças não implicam propriamente em atemporalidade. Este é Frame que fala. Stephen Davis fala o seguinte, que Deus temporal não pode ser pessoal. Aí eu já acho que não é bem assim, mas tudo bem. Que do começo ao fim na Bíblia, Deus ele é pessoal. Logo, Deus é temporal. Então ele fala que um Deus, para ser pessoal, ele precisa ser temporal. Ao meu ver, comete o mesmo erro dos outros, mas eu vou explicar melhor depois. Seguindo, agora vamos falar aqueles que são chamados temporalistas, que veem um Deus temporal. Eles veem um Deus imanente ao tempo. Eles veem um Deus dentro do tempo. Na antiguidade nós temos Guilherme Ockman. Nós temos também Oscar Kuhlmann, isso mais recente, e Nicholas Wolstenhoff. E nós também temos filósofos cristãos como Stephen Davis. E segundo Gales, ele diz que os arminianos extremados
também seriam temporalistas. Então vamos à explicação. A explicação temporalista é o seguinte: que existe um Deus pessoal no tempo. E que se esse Deus for pessoal, ele tem que ser temporal. E que a Bíblia só descreve um Deus temporal. Assim como os atemporalistas, eles assumem a mesma premissa falaciosa, a meu ver, de que o texto bíblico diz que o Deus tem que ser temporal. Os atemporalistas falam, não, o texto bíblico ensina que Deus ele é atemporal. E aqui faz a mesma coisa. Mas o detalhe deles aqui, a gente tem Pinocchio, que ele fala que o tempo faz parte do ser ou da essência de Deus. Esta é a afirmação dele. O tempo não é uma realidade criada. Ou seja, o tempo não teria sido criado por Deus. Ele existe necessariamente, segundo Frame. Ele seria o tempo, então seria um atributo de Deus. Ele não teria sido criado por Deus, mas seria mais um atributo divino. Eles criaram, então, um significado diferente, um significado próprio para tempo, como sendo atributo divino. E não como sendo responsável pelos giro, rotação, translação, dias e noites, etc, etc. Vamos lá, temporalidade, fundamento bíblico. Eles citam Salmo 55:19, que fala do eterno entronizado desde a eternidade. Porque para eles, eternidade necessariamente não significa que ele seja atemporal. Pelo contrário. Então, tudo aquilo, aqueles textos que eles leem eternidade, eles acham que é um fundamento para temporalidade. Assim como o outro lado lê e acha que é um fundamento para a temporalidade. Salmos 93:2, tu és desde a eternidade. Aí aqui um que foge um pouquinho desta questão de ambiguidade de interpretação. Daniel 7:9, eles falam que ancião de dias. Se é ancião de dias, significa que está dentro do tempo. Isaías 57:15 e Daniel 12:7. Vive para sempre. Se vive para sempre, vive dentro do tempo. Raciocínio deles. Salmo 92. Teus anos, eles serão até o fim, estão dentro do tempo. Apocalipse 1:4-9. Aquele que era e há de vir. Então, coordenada de tempo, era e há de vir, Deus que existe dentro do tempo. Isaías 44:6, o primeiro e o último. Então, uma existência divina, primeiro e último dentro do tempo. Apocalipse 21:6, ele é o alfa, ele é o ômega. Aí algumas críticas. Primeira crítica. Temporalidade, gente, a primeira crítica que é feita a essa temporalidade é que ela é incompatível com os outros atributos divinos. Então, muitos fazem essa crítica. Que você dizer que temporalidade é um atributo do eterno é incompatível com todos os outros atributos que ele possui. Segunda crítica que alguns fazem. A existência de Deus não começou com o tempo, porque ele precisaria criar o tempo antes, que estaria limitado ao tempo. Terceira crítica. Aí uma crítica embasada na Bíblia, Hebreus 1:2. Que Hebreus 1:2 fala que ele formou as épocas. Se é um atributo de Deus, como que ele formou as épocas? Outra crítica feita com base no texto bíblico, João 17:5, que tem a expressão antes do começo do tempo. Quinta crítica. O tempo, ele é inseparável do espaço. Aqui é um jogo de linguagem moderna, da física. O espaço-tempo, que depois eu explico por quê. 6. A existência temporal de Deus, ela seria imperfeita. Essa é a sexta crítica. Em razão dos pontos fortes e fracos de cada linha de pensamento, seja temporal ou temporal, surgiu uma terceira, um Deus metatemporal. Como seria isso? Em sua transcendência, ele seria temporal.
Então ele existiria fora do espaço-tempo. Em sua imanência ele seria temporal. Então Emmanuel, Deus conosco, temporal. O El Shaddai Todo-Poderoso transcende o tempo. A gente tem aqui Craig, que fala o quê? Que existia então, que um dos atributos do divino seria um Deus atemporal antes da criação e ele se faria temporal depois da criação. Alan Pedro fala que ele utiliza um binômio interessante: atemporalidade relativa. Dentro dessa linha de pensamento, gente, existem dois tempos que eles falam o seguinte, criam um novo jogo de linguagem. Tempo incriado seria o tempo de Deus, ou seja, seria uma dimensão transcendente do divino inalcançável, esconderijo do Altíssimo, e o tempo criado. O tempo, então, o Deus existiria num tempo infinito, incriado, ou seja, não criado, algo que seria, de certa forma, um atributo dele, mas também Deus entraria no espaço-tempo, de forma para conviver com o homem, num tempo finito, um espaço-tempo finito e criado. Agora vamos à minha visão, gente. Tudo isso, ontologia do divino, para mim, ela se resolve fugindo da ontologia e com beabá de linguística. Lembra que eu falei lá atrás do Drash? A partir do momento que você tem a percepção do que é texto e do que é a interpretação expansiva, interpretação humana do texto, você começa a parar de discutir certas coisas. Uma coisa é essa. A gente pega todas essas passagens citadas por qualquer um dos dois lados e vamos buscar contexto enunciativo. Eu não estou falando de contexto social onde foi escrito. Eu estou falando do que vem antes do versículo e do que vem depois do versículo. Estudamos o capítulo, estudamos o livro inteiro e vamos buscar a intencionalidade do autor que escreveu o texto e qual é a mensagem que ele pretende passar. Nenhum destes versículos foi escrito para definir uma ontologia do divino. Todos os jogos de linguagens criados por atemporais, eternistas, temporalistas, metatemporalistas são criações humanas. Não estão no texto bíblico, não fazem parte da lógica do contexto enunciativo do livro. O que é isso? Eles pincelam um pedacinho do versículo, 3 palavras, um pouquinho mais, tiram do contexto, estão na dimensão Drash, fazendo algo que o texto não permitiu. O texto não disse, crie uma ontologia cognitiva do divino, estou tentando criar uma ontologia cognitiva do divino, me ajude. Não, o texto não faz isso. O texto está falando de salvação, o texto está falando da forma de se salvar, da vergonha do povo, o texto está falando do pecado, como você venceu o pecado, o texto está falando de graça, o texto está falando de misericórdia, o texto está falando de amor, preconceito. O texto está revelando inúmeras outras coisas, menos isso daqui que eles estão desenvolvendo raciocínio dizendo que é bíblico. Uma simples análise do contexto do enunciado mostra que aquilo é uma pincelada do versículo, é construído um castelinho em volta daquele versículo com jogos de linguagens extra-bíblicos e se vende uma fachada de que isto tem fundamento bíblico. Tem fundamento bíblico, pura e simplesmente porque o texto estava na Bíblia. Porque um verso estava na Bíblia. Porque eu citei um catatal de textos bíblicos fora de contexto.
A ontologia do divino, a ontologia da cognição, a psicanálise do divino, a análise psicológica do divino, se ela fosse necessária, teria um capítulo, teria um livro, teriam vários livros na Bíblia dedicados a isso. E Yeshua, gente, significa salvação. Ele vem de uma raiz Shua, que significa grito. Essa expressão denota a missão dele. Toda a Torá, toda a Taná, Velho Testamento, Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, toda a Brit Hadashah, seria o Novo Testamento. A intencionalidade da mensagem é: Yeshua salva. Yeshua está gritando, está batendo a porta. Ele bate a porta para te levar salvação. Ele quer te libertar da consequência do pecado. Ele quer te dar vida eterna. Não é discussão, contenda, apologética sobre ontologia da cognição do divino. E eu queria comentar, né, Ricardo, que a gente até comentou aqui atrás das câmeras, nos bastidores, que muitas vezes as pessoas usam esses termos, né, de temporalidade, atemporalidade, e um quer provar, quer fazer dogma a partir desses textos, e que na verdade não tem por que lutar por causa de uma coisa que não tem base. O perigo maior, gente, não é só quando se pincela textos fora de contexto para criar um raciocínio que não estava na Bíblia, que não era da intencionalidade. O problema é quando você transforma aquilo que é humano, raciocínio lógico humano, em dogma religioso. Isso. E começa a batalhar. Isso. A expressão, acho que a gente falou nos bastidores, que faltou é o seguinte: toda vez que você for fazer isso, você tem que entender isso tem um caráter especulativo, primeiramente, isso. E você precisa ter a honestidade intelectual de dizer que isto é especulação lógico-dedutiva. Ele pode ser lógico, gente, mas é especulativo, é humano, e que isso seja encarado apenas como uma construção lúdica. Eu gosto desse termo. Da expressão lúdica. Porque lúdico é divertido, lúdico é uma brincadeira. Brincadeira para depois do pôr do sol de sábado, gente. Isso. Vamos lá, Shavatov, Lekulam, boa semana a todos, vamos discutir a ontologia do divino de forma que gostoso, lúdica, né? descontraída. O que você pensa, o que eu penso, aí, né, não tem por que brigar por isso, né? E principalmente sem ego, sem... porque... que nada a ver. E manda emoji com a mão na carinha assim. Nossa, típico de gente presunçosa. E pior, né? Começa a denegrir já o outro, né? Claro. Quando se usa esse termo assim, certamente, claramente, é facilmente observado. Pessoal, é facilmente para você, né? Que desenvolveu o raciocínio. Para mim, às vezes, não é facilmente. Se você achar um capítulo inteiro com uma intencionalidade de dizer aquilo, beleza. Agora, se você ficar pincelando textinho aqui, juntar 150 textinhos fora de contexto para dizer que ele diz... Não, gente, isso daí é outra coisa. É dedução, lógica especulativa, humana, entenda como lúdico especulativo. E divirta-se. Divirta-se, exatamente, divirta-se. Não matem. Não contenda. Não se matem por causa disso. Legal, pessoal. E aí, gostaram? Né? Com certeza nós gostamos aqui de preparar, de gravar esse material. E agora, para encerrar aqui, nós convidamos mais uma vez o Marcos, que encerra com uma oração. Então, é com você, Marcos. O segundo Marcos, que agora não tem mais o terceiro. Muito bem, amigos. Chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição. E eu espero que você tenha gostado dos assuntos que foram tratados aqui. Espero também que você tenha deixado seu comentário aqui aí no vídeo. Eu gostaria que você deixasse um comentário dizendo de onde que você está nos assistindo. Eu gostaria de saber até onde esse vídeo alcança as pessoas. Algumas pessoas comentam, eu fico feliz, mas nem todos dizem de onde são. Então seria legal que você deixasse isso no seu comentário também. Eu quero convidar você a encerrar esse vídeo, como nós temos feito sempre, com uma oração pedindo que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez estudarmos juntos a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua salvação, pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através do Teu Santo Espírito, tem falado semanalmente ao nosso coração e nós temos ouvido a Tua voz e compreendido cada dia mais da nossa missão e do Teu amor
para cada um de nós. Abençoa o nosso lar, abençoa a nossa família, abençoa todas as pessoas que nos cercam. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, chegamos ao final e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela sua oração. Obrigado por você que acompanha até aqui. E agora, depois da oração, eu vou fazer a minha construção lúdica, então. Segura o caderninho. Vai lá. É lúdico, especulativo, dedutivo e tudo mais, tá? Então vamos lá, gente. Tempo. O planeta Terra, antes que houvesse o planeta Terra, existia uma nebulosa. Essa nebulosa, Deus fez ela girar e todos aqueles gases, aquelas reações físico-químicas, este giro já poderia se falar em tempo. Sim. Se formou fusão nuclear, a primeira protoestrela, depois a estrela, depois protoplanetas, depois girando em torno daquele Sol, depois um planeta rochoso que começa a girar em torno do próprio eixo. Estamos falando em tempo. Tempo relativo a esse planeta aqui. Vocês acham que não existia antes que o planeta Terra, de acordo inclusive com o próprio Espírito Profecia, existiam outros planetas, mundos não caídos, criados, que já giravam em torno do próprio eixo, ou seja, já existia dia. Girava em torno do Sol, ou seja, já existia ano, logo já existia tempo. Em outros mundos. E você acha que Deus não criou este movimento dos planetas? Óbvio que Deus criou este movimento do planeta em torno do próprio eixo, dia e noite. As forças gravitacionais que regem, exatamente, em torno do Sol. E esse Sol que gira em torno de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. E esta Via Láctea que gira de outro centro gravitacional, e assim vai, a gente não sabe. Este movimento de corpos é tempo. E Deus criou tudo isso. Ocorre que isso é bíblico? Não! Isto não. Momentos lúdicos entre linhas. Na Bíblia. Isto não é bíblico, é uma dedução, lógico, especulativa. Pode condizer com a realidade? Pode. Pode não condizer? Também pode. Mas você vai brigar por isso? Não. Quando a gente chegar lá no céu, gente, a gente vai ter acesso a conhecimentos tão assim, a gente não tem nem ideia do que se trata, que eu acredito que todos esses jogos de linguagem que a gente utiliza na Terra, a gente vai olhar e vai pensar, nossa, acho que devia ser... Eu pensei agora assim, a gente vai pensar assim, quanta perda de tempo. Quanta besteira que a gente ficava discutindo. Né? Brigando por causa disso. Aí, pessoal, a verdade é essa. Tadã, né? Isso. Então, pessoal, divirta-se com a palavra de Deus nesse sentido, mas nunca brigue, não contenda. Pessoal, vamos lá então, nós encerramos esse vídeo, tá? E vou deixar aqui então o tema da próxima lição, da 7ª lição, adoração no contexto da educação. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.